That was the angel of the covenant, none other than our Lord Jesus Christ. Os feitos do Senhor na vida do irmão William Marion Branham. Uma boa noite para você, que Deus abençoe, seja bem-vindo a este quadro, sim, esse quadro que a gente conta para você um feito, cada 15 dias a gente tem contado para você um feito de Deus ali no ministério de William Marion Branham, nosso profeta, né, irmão? Exatamente, irmão Ezequiel. Boa noite, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um episódio prometendo e uma história linda. Uma história linda. Uma história que vai ficar Você sabe que eu pra história, irmão Ezequiel. Você sabe que eu estava lendo essa história antes de a gente, gravar, e eu tive que cuidar ali alguns momentos para não me emocionar nessa história. Mas Você tremendo. vai lendo e você entra naquela situação ali, imagina aquela situação e olha, você se emociona rapidinho. Mas isso aí, irmão Ezequiel, é gostoso. Você sentir, né, quando você está lendo um testemunho, né, Sim. de uma... A maneira como Deus faz bem peculiar, são detalhes. O que você vai presenciar aqui, eu comentei aqui agora há pouco com o irmão Edson. Irmão Edson, existia uma lei ali nos Estados Unidos, né, no estado de Arkansas, né, existia uma lei ali, 1946, né, irmão? Isso, no ano de 46, que separava. Fazia uma separação racial, né? Uma separação racial, separava ali brancos e negros, né? E isso não é uma coisa boa. Não é, isso não é de Deus, né? Não pode ser de Deus isso. Isso. E o que chama atenção é isso, nos detalhes, porque essa lei, nessa história que vamos te contar aqui, ela acabou que ajudando no propósito de Deus, né? Propósito, exatamente. Porque se não acontecesse desta forma, essa lei, o que aconteceria? O povo ia ajudar. O povo ia ajudar essa pessoa não alcançaria a bênção. Não ia alcançar, ia distanciar. Exatamente. Né, do homem de Deus ali. Exatamente. Bora lá, irmão. Vamos lá. Irmão Edson, quem que vai contar para nós essa história hoje? Muito bem. É o nosso irmão Marcos Hidalgo, Chapecó, Santa Catarina. Vai lá, irmão Marcos, conta pra gente como é que foi essa situação aí. Que Deus abençoe a cada irmão. É uma satisfação poder estar aqui nesta noite, podendo falar dos feitos do Senhor na vida de William Branham, o nosso profeta desta era, que Deus tem enviado. Estamos aqui nesse programa semeando fé. Estamos agradecidos a Deus por Deus ter nos escolhido e estamos aqui compartilhando umas pepitas que Deus tem deixado para nós, mostrando como Deus ainda tem o seu poder e se manifesta de uma maneira sobrenatural. Nós vamos contar hoje os feitos do Senhor. Nessa ocasião, uma moça, uma garota de mais ou menos uns 17 anos de idade, ela era cega por causa das cataratas, e Deus usou uma maneira maravilhosa para poder tratar com ela. No ano de 1946, o irmão Branham estava finalizando já a sua campanha e ele estava ali na última noite e foi chamado para um caso urgente que tinha uma senhora desfalecida em uma ambulância, e o irmão Branham pensou: bem, eu não sou conhecido do povo aqui ainda, então não vai ter problema, posso ir lá e voltar sozinho, posso atender o caso porque as pessoas não me conhecem. E o irmão Branham esteve ali falando, orando por essa pessoa. Mas no momento que o irmão Branham estava ali, ele escutou uma voz feminina pedindo ajuda, clamando pelo seu pai, papai, chamava papai, e chamava e constantemente, e o irmão Branham ficou atento, olhando, e quando visualizou ela. Mas o que chamou a atenção do irmão Branham é que ele estava ali
estava ali e ela estava ali chamando, pedindo por ajuda e ninguém estava ajudando a moça. E o irmão Branham então começou a caminhar rumo a essa moça. E o irmão Branham ficou olhando e viu que estava no meio do povo branco, porque nessa ocasião tinha a segregação de pessoas, os negros de um lado e os brancos do outro. E ela estava perdida ali no meio dos brancos, e os brancos não estavam dando atenção no que ela estava pedindo ajuda. Aí o irmão Branham chegou perto dela, ela disse: com licença, desculpa, eu sou cega, poderia me ajudar a encontrar o meu pai? Aí o irmão Branham pediu, né, assim, conversando com ela, ela falou que era cega e tal, e pediu para ele poder ajudar ela. E o irmão Branham disse: o que eu posso te ajudar? Aí ela disse assim: olha, se tu puder me levar até o ônibus que vai a Memphis, que era a cidade, né, o lugar que ela morava. E o irmão Branham olhou para trás, olhou e viu uma multidão, muitos e muitos ônibus, filas enormes de ônibus ali aguardando o povo depois da reunião. Aí o irmão Branham disse: eu posso lhe ajudar sim. O que tu gostaria que eu fizesse por ti? E ela disse que tinha se perdido do seu pai, então. Aí o irmão Branham disse: mas o que você veio fazer aqui na reunião, né? Aí ela disse: sim, eu vim aqui para receber a minha cura. Eu queria falar com o pregador, conseguir falar com o curador. Aí ele disse: mas não tem bons médicos na cidade que pode ajudar o seu caso? E ela disse que não, a medicina já não poderia ajudar ela. Então o irmão Branham disse assim: mas você crê nesse homem, esse anjo que Deus tem enviado para ajudar essas pessoas? Imediatamente ela, na hora, disse: sim, eu creio sim que Deus pode solucionar o meu caso. E eu também tenho escutado na rádio, porque enquanto o irmão Branham estava ali, né, trabalhando nos cultos e fazendo aquelas reuniões, eles colocavam, né, as curas que aconteciam, botavam para aumentar a fé do povo. Então eles colocavam na rádio e o pessoal escutava, e deu a caso dela escutar esses dois testemunhos. Um homem que era mudo, não podia falar, ele depois de receber a oração, ele foi curado na hora. E esse outro testemunho também desse caso, desse homem que era cego, e ele recebeu a oração do irmão Branham, e ele também ficou curado na hora. Ele era cego, estava numa casa de dependentes, pessoas que eram cegas, há mais de 12 anos nesse lugar, sendo conduzido por esse pessoal que ajudava os cegos. Então, quando ela escutou esse testemunho, irmãos, a fé dela aumentou. E ela veio crendo que se ela pudesse ter uma audiência com o curador, ela sairia dali curada. E ela falou para o irmão Branham que se ela pudesse ter uma chance de chegar até o curador, ela teria fé que seria curada. Mas ela agora tinha se perdido do pai dela. Então ela estava desesperada, querendo agora era voltar para o ônibus, que tinha se perdido do pai. E o irmão Branham começou a conversar com ela para ver que nível que tinha a fé que ela tinha. Aí o irmão Branham disse: mas eu vou lhe dizer uma coisa, você sabia que você está diante do orador, diante do irmão Branham? Aí ela disse, aí foi, como diz assim, botar fogo, né? Riscar o palito de fósforo e colocar na gasolina. Aí ela se agarrou no irmão Branham e disse: meu Deus, irmão, né? Ela ficou assim tão animada, né? Pois imagina a oportunidade, o irmão Branham estava ali e ela se agarrou nele, agarrou tão forte no casaco do irmão Branham que não tinha quem tirasse ela.
Aí ele ficou, né, nervoso, assim, na hora ficou espantado, podia começar a chamar a atenção das pessoas que estavam ali próxima. E ela disse: olha, eu vou orar por você. Você poderia dar a sua mão para mim poder orar por você? Porque o irmão Brana tinha aquele dom, né, que quando pegava na mão das pessoas, ele sentia aquela vibração e conseguia detectar qual era o problema. E o irmão Brana relata nessa passagem que foi difícil de pegar a mão dela, porque ela estava agarrada tão forte no casaco do irmão Brana que foi difícil dele conseguir pegar a mão dela. Mas quando ele conseguiu pegar a mão dela, ele realmente sentiu a vibração da catarata. E ele disse: tenhas fé, feche suas pálpebras, feche seus olhos, e quando eu terminar de orar, você pode abri-las. Aí ele começou a orar: ó bondoso Senhor, um dia, um homem de cor, quando o Senhor estava o caminho do Gólgota, carregando aquela cruz pesada, houve um Simeão que ajudou o Senhor, um Simão que ajudou o Senhor a carregar aquela cruz. Aí ele começou a falar, começou a orar e dizer: hoje também há uma serva do Senhor aqui, uma serva do Senhor de cor, como Simão também era, também tateando na escuridão, precisando de algo que pudesse solucionar o seu problema. Aí ela disse: irmão Brana, eu estou sentindo algo dentro de mim. E o irmão Brana sentiu que ela estava tremendo. E ela gritou: irmão Brana, estou sentindo que meus olhos estão gelados. E ali o poder de Deus começou a envolver e a cura começou a se manifestar. E o irmão Brana disse: olha, você não grite, não fala alto. A hora que tu receber a cura, fique calma, para que as pessoas não venhamos chamar a atenção das pessoas, para que não viesse a ter aqui um tumulto, né? E aí quando o irmão Brana disse assim para ela: agora pode abrir as pálpebras, pode abrir os seus olhos. E quando ela abriu os seus olhos, ela pôde ver luzes. E aí ela disse: irmão Brana, são luzes? E o irmão Brana: sim, senhorita, são luzes. São 4 luzes, irmão Brana? Sim, são 4 luzes. E há pessoas ali. E quando o irmão Brana foi, sem menos esperar, ela começou a glorificar a Deus, começou a exaltar o nome do Senhor. E ali Deus mostrando o seu poder. Então, irmãos, nesta passagem, 2 testemunhos que ela escutou, a fé dela foi elevada e ela também pôde ser curada. E como Deus tem um plano na vida de cada um, que Deus abençoe a cada um. E ainda o irmão Brana, finalizando, o irmão Brana conta que mais para frente, mais tarde, outra época, ele encontrou com ela. Ela trabalhava num restaurante e aí ele conversou com ela. Ela disse: olha, irmão Brana, nunca mais tive problema de visão, Então, quando Deus opera, Deus faz um milagre por completo. Que Deus abençoe a cada um, que Deus continue abençoando, dando graça, que nós possamos ceder o nosso coração e que Deus possa nos ajudar e que essa fé possa brotar no nosso coração e nós possamos dar essa devida atenção. Que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe a todos que estão assistindo e que possam ter sido abençoado com esse testemunho maravilhoso dessa jovem de cor que foi curada de cataratas. Deus abençoe. É contigo, irmão Anderson, e é contigo, irmão Ezequiel. Deus abençoe. Muito bem, irmão Marcos Hidalgo, hein?
E o Marcos sofreu pra fazer esse vídeo, viu, irmão Edson? Ficou top, irmão. Ele tem aí, ó. Eu não sei o que acontece, sabe? Eu não sei o que acontece. Mas irmão Marcos, a gente entende, né? Parabéns, irmão Marcos. Amém. Você sabe que a turma na frente de uma câmera é difícil, né? Inibe, né, mas aqui, Não, a gente é complicado. se lembra do início, né? Irmão Marcos, mas muito bom, muito obrigado aí pela sua contribuição e com certeza foi uma grande história. Agora, irmão Edson, olha só, ela segurava o irmão Brana ao ponto do irmão Brana queria que ela soltasse a mão ali do terno. Exatamente. Isso faz você lembrar da Bíblia, né? Logicamente, mas é Gênesis 32, ali do 26, Jacó, né, estava na peleja com o anjo lá. E aí ele falou assim, não te deixarei se não me abençoares. Se não me abençoares. Te pergunto pra você, se você soubesse que está com a cura na mão, o que você faria? O que você faria, meu Edson? Mas Não solta, me arredo nem um minuto. Não solta nem um minuto. Segura, meu, é a bênção. Não, como é que é? Você que é o curador. O que me chamou a atenção também, né? Ele disse, Isso. não, eu sou o pregador. O pregador, foi top. Curador é o Jesus Senhor Cristo. Jesus Cristo. Mas ela sentiu que estava com a cura na mão dela. Opa! Aquela unção, quando ela segurou no profeta, irmão Ezequiel, ela já sentiu aquela unção, Que né? graça que O homem de foi, Deus, que né? graça alcançada. E quando ela sentiu que estava com aquela bênção na mão, eu acredito que foi como Jacó então disse, eu não te soltarei Se não me abençoares. até que você não me abençoe. Olha, curador, eu não vou te soltar até receber minha cura hoje, que eu vim aqui para isso. Exatamente. E assim, meus irmãos, a dica, ó. Vai lá e fala, eu não te deixarei, não vai embora, eu quero a minha cura. É verdade. Muito bom. Bom demais, irmão. Bom demais. Isso aí dá uma Grande história. Eu gostei muito dessa história aí. Bom. Mas é isso aí, temos que acabar, né? Temos que finalizar mais esse quadro. Espero que você tenha gostado. Espero que Deus possa ter abençoado, né, com esse Amém. feito ali que aconteceu na vida do profeta em 46. Queremos que você nos acompanhe até no próximo episódio, né? Se Deus permitir, vamos contar outro, né? Outro episódio, os feitos do Senhor na vida do profeta William Marion Brana. Até lá! Até lá.